As Aventuras de Hook, de Mark Twain, com tradução de Monteiro Lobato e narrado por Luciano Andrei para a Saga Egmont. Capítulo 1. O ouvinte não me conhece, a não ser que haja lido As Aventuras de Tom Sawyer, escritas por um tal Mark Twain. Tudo quanto esse livro diz é verdade, com um pouquinho de exagero apenas. Ainda não conheci ninguém que não mentisse lá uma vez ou outra, exceto tia Polly, tia de Tom, não minha, Mary e a viúva Douglas, todas 3 personagens daquele livro. Quem leu tais aventuras estará lembrado do modo pelo qual Tom e eu descobrimos o dinheiro escondido na caverna dos ladrões. Isso nos fez ricos de um momento para outro. $6.000 para cada um, e em ouro. O juiz Thatcher tomou conta dessa pequena fortuna para pô-la a render e cada um de nós passou a usufruir $1 por dia. Era dinheiro a rodo. A viúva Douglas entendeu transformar-me em seu filho adotivo. Queria civilizar-me e me forçava a ficar em casa todo dia, fazendo-lhe sala. Não suportei aquilo. Fugi. Que satisfação! Quando de novo enverguei minha roupa velha e me vi em situação de agir como entendesse. Livre. Livre outra vez. Tom Sawyer, porém, não concordou com a minha fuga. Fez-me um longo sermão e acabou dizendo que estava a formar uma nova quadrilha da qual eu poderia fazer parte, com a condição de retornar à casa da viúva. Isso me seduziu. Voltei. A viúva Douglas recebeu-me com lágrimas nos olhos. Chamou-me ovelha desgarrada, pobrezinho e outras coisas comoventes. Brindou-me depois com roupas novas. E lá tive de suar em bicas dentro de um terno engomado de colarinho duro. As refeições eram anunciadas com um toque de campainha, e quando na mesa eu não podia dar início ao bródio antes que ela acabasse de engrolar as palavras da reza, coisa que em nada melhorava o gosto da comida. Fim da refeição, a viúva Douglas tomava de um livro grosso e lia-me histórias de um tal Moisés. A princípio interessei-me por esse cidadão. Depois, sabendo que já era morto havia inúmeros anos, esfriei. Gente morta nunca me interessou. Certa vez, tive desejos de fumar e lhe pedi licença. Que tolo fui. Além de responder-me com ríspida negativa, fez-me todo um sermão sobre esse mau hábito que os meninos adquirem por espírito de macaquice. Há muita gente assim, que fala do que não entende. A viúva, por exemplo, vivia a lidar com aquele Moisés, um morto que nem seu parente era, e opinava contra o fumo. Mas sempre que podia, fungava as suas pitadinhas de rapé. Mal Mrs. Douglas fechava o livro de Moisés, aparecia em cena a sua irmã, Miss Watson, uma velha alta e magra de óculos de ouro que tinha vindo residir na casa. E o pobre de mim era obrigado a soletrar nomes e ler as idiotíssimas histórias de uma cartilha durante muito tempo. Martírio! E quando acabava a lição e a sala recaía em silêncio, vinham os lembretes de Miss Watson. Hook, não põe os pés na cadeira. Sente-se direito, Hook. Não boceje assim, Hook. Não se espreguice, Hook. E nos intervalos discorria sobre o inferno, fazendo-me demonstrar desejos de ir para lá. O que, sobremaneira, a enfurecia. Mas que culpa a minha? Gostos não se discutem. Na realidade, o que eu queria era ver-me fora dali, mudar de vida, arejar a alma. Ela me chamava perdido, declarando que por coisa nenhuma jamais diria coisas assim, visto como norteava todos os seus atos na terra, de modo a receber como prêmio a beatitude eterna. Eu não conseguia ver nenhuma vantagem em ir para onde ela queria ir, e, portanto, nunca me esforcei para isso. Mas calava-me, a fim de evitar complicações. Miss Watson descrevia a mansão da bem-aventurança. Os eleitos tinham de passar os dias com uma harpa ao colo, tocando e cantando hinos. Vida que não me interessava. Certa vez, perguntei-lhe se, na sua opinião, Tom Sawyer iria para o céu. Respondeu negativamente, com um profundo suspiro. E eu fiquei alegre, porque não pretendia jamais separar-me desse companheiro. Miss Watson, depois que me largava, fazia virem os negros para a reza. Terminada a cantoria, todos se retiravam para suas camas, e eu ia para a minha com um toco de vela na mão. Punha-o sobre a mesa e sentava-me na cadeira rente à janela a tentar pensar coisas alegres, mas inutilmente. Sentia-me abandonado e triste a ponto de querer a morte.
Certa noite, as estrelas brilhavam no céu. O arvoredo do jardim estremecia ao vento. Uma coruja piou, lá longe, com certeza agourando alguém, e um cão uivou como se assistisse à morte do dono. O vento perpassante como que procurava dar-me a entender qualquer coisa, e isso me punha calafrios no corpo. Súbito, bem longe, lá na floresta, soou como que uma voz de alma penada que tenta exprimir-se e não pode. Depois, senti algo em meu ombro. Uma aranha! Dei-lhe um piparote, e a mísera foi queimar as patas na chama da vela sem que eu pudesse acudi-la. Aquilo devia trazer azar. Pressenti-o. Levantei-me então e cruzei 3 vezes o quarto, persignando-me. Depois, amarrei com linha uma pequena mecha dos meus cabelos para afastar as bruxas, mas sem confiança. A gente faz isso quando perde uma ferradura achada. Mas que tais sortes possam desmanchar o azar aranhático, não sei. Não sei, nem o ouvi dizer a ninguém. Sentei-me de novo, a tiritar de medo, e espevitei o cachimbo para umas baforadas. A casa, em silêncio profundo, permitia-me fumar sem perigo de intervenção da viúva. Depois de algum tempo, ouvi o relógio da cidade bater. Bem... 12 pancadas, e o silêncio de novo sobreveio, mais profundo do que antes. Agora, um estalidar de galho seco no jardim. Apuro os ouvidos. Um gato miou. Viva! Murmurei comigo, e respondi com outro miado bem baixinho. Em seguida, esgueirei-me para o jardim, pulando a janela, e com 1000 cuidados me fui para onde Tom Sawyer estava à minha espera. Capítulo 2. Pé ante pé e cautelosamente para não esbarrarmos nos ramos das árvores, seguimos os dois pelo jardim afora. Ao passar pela frente da cozinha, tropecei numa raiz e caí. Paramos de brusco, encolhidos com grande medo de sermos pilhados. Jim, o negrão de Miss Watson, estava sentado à porta da cozinha. Vimo-lo perfeitamente, pois que havia luz acesa lá dentro. "Quem anda aí?" gritou ele. Como não obtivesse resposta, dirigiu-se como gato para onde estávamos e parou a curta distância, bem entre nós dois. Poderíamos tocá-lo se espichássemos o braço. Guardávamos os 3 perfeita imobilidade. Ninguém se mexia. Nisto, senti coceira no tornozelo, mas não tive ânimo de baixar minha mão até lá. Depois, a comichão passou para a orelha, e tão forte que eu morreria se não me coçasse. Já notei que é sempre assim. A coceira aparece nos momentos mais inoportunos, quando estamos diante de pessoas de respeito ou durante os jantares de cerimônia. Basta que estejamos impedidos de nos coçarmos para que rebentem comichões pelo corpo todo. Ao cabo de certo tempo, Jim rompeu o silêncio. "Quem está aí?" repetiu ele. "É alguém, bem sei. Meus ouvidos não me enganam e tenho a certeza de ter ouvido bulha de gente. Não responde? Pois vou ficar aqui até o fim e quero ver." Disse e fez. Plantou-se ali com infinita pachorra, sentado de encontro a uma árvore com as pernas estendidas. Ao vê-lo fazer, a minha comichão passou para o nariz e lágrimas me vieram aos olhos. Continuei, entretanto, resistindo, absolutamente imóvel. Mais coceira. A comichão alastrava-se-me pelo corpo. Que martírio! Não podendo por mais tempo suportar a tortura, cerrei os dentes, já disposto a tudo, quando Jim entrou a respirar com cadência. Logo depois, roncava. Foi um alívio. A coceira cessou como por encanto. Tom fez-me sinal, um sinal quase imperceptível, e saímos de rastros. Pouco adiante, porém, o meu amigo teve uma ideia. Amarrarmos Jim à árvore. Opus-me, objetando que ele poderia acordar a todos da casa com seus gritos, fazendo que dessem pela minha ausência. Tom lembrou, então, que estávamos às escuras e que seria de bom aviso apanharmos umas velas na cozinha. Opus-me também a isso, sempre com receio de que Jim acordasse e desse alarma. Tom, entretanto, insistiu e fez-me acompanhá-lo. Na cozinha, apanhamos 3 velas, havendo meu amigo deixado sobre a mesa um níquel de 5 centavos a título de pagamento. Saímos.
No jardim, voltou a insistir na ideia de pregar uma peça ao negro. Não consegui dissuadi-lo. E lá se foi ele, de gatinhas, armar uma das suas contra o pobre Jim. Fiquei à espera por algum tempo, absorvido pela completa quietude do ambiente. Logo depois, Tom voltou e saímos do jardim, tomando pela colina que vinha morrer nos fundos da casa. Só então contou-me que havia pendurado o chapéu do negro num galho bem alto da árvore. No dia seguinte, o pobre Jim outra coisa não fez senão espalhar pelas redondezas que havia sido enfeitiçado pelas bruxas, as quais o carregaram para não sabia onde e que, quando o trouxeram de volta, o seu chapéu foi posto no alto da árvore para que ele viesse em que mão havia andado. Uma semana mais tarde, a história já estava evoluída. Jim contava ter sido levado até New Orleans pelas almas penadas. Não parou aí. Foi espichando cada vez mais essa viagem pelos ares até afirmar que havia dado volta ao mundo como cavalgadura do morrenda bruxa, que lhe deixara o lombo pisado pelos arreios. Essa façanha tornou-o por tal modo admirado pelos companheiros que Jim passou a não dar importância aos velhos conhecidos e a tratá-los com displicente superioridade. De léguas em volta vinham negros ouvir de sua boca a estranha aventura, o que muito lhe dilatou a fama. Jim transformou-se no preto mais famoso dos arredores. Olhavam-no todos de boca aberta, como se estivessem diante de um ser sobrenatural. Isso acabou transformando-o num poço de vaidade e orgulho. Os negros pelam-se por conversas sobre bruxas e bruxedos. Nos cavacos, à noite, ao pé do fogo, o assunto nunca é outro. Depois daquele caso, porém, ninguém mais na casa se atrevia a discorrer sobre a matéria. Jim metia-se no meio, interrompendo com arrogância o contador. "Cale essa boca! Que é que você entende de bruxas?" E o herói metia-se nas encolhas muito vexado. Jim trazia sempre consigo, atado ao pescoço, à guisa de amuleto, aquele níquel de 5 centavos, jurando ser o presente que por suas próprias mãos lhe dera o canhoto. E garantia curar com ele qualquer doença, embora usasse principalmente para chamar as bruxas. Para isso, bastava invocá-las, tendo a moeda na mão. Invocá-las como? Com umas certas palavras mágicas que ele não revelava a ninguém. Por fim, acorriam negros de longe só para ver a moeda mágica. Ver só. Tocar nela, nenhum se atrevia. A consequência foi que Jim, a partir do dia do seu primeiro contato com aquele diabo sob forma de bruxa, passou de bom rapaz que era a um péssimo sujeito absolutamente imprestável. No alto da colina, eu e Tom nos detivemos. Víamos de lá toda a vila com algumas luzes acesas, nas casas onde talvez houvesse gente enferma. Caudaloso e tranquilo, fluía o Mississippi sob o pálio das estrelas. Descemos a colina. No quintal de uma vivenda abandonada, encontramos Joe Harper, Ben Rogers e mais outros amigos à nossa espera. Reunido o bando, apoderamo-nos de uma canoa e descemos o rio, indo arribar a um remanso 2,5 milhas abaixo. Saltamos em terra e dirigimo-nos a um capão de mato, já nosso conhecido. Lá, Tom fez-nos jurar segredo eterno e, em seguida, nos mostrou uma caverna na parte mais densa do bosque. Acendemos as velas e, acurvados, entramos por estreita fresta que dava para um túnel que ia se alargando aos poucos, até chegar a um oco de alguma amplitude, onde podíamos ficar de pé. Era ali o ponto da reunião. "Muito bem", disse Tom. "Vamos agora lançar as bases da nossa quadrilha, ou da quadrilha de Tom Sawyer. Quem quiser fazer parte terá de prestar um terrível juramento e assinar o nome com sangue." Todos aplaudiram a grande ideia e Tom, sacando do bolso um papel, leu o seguinte: "Juramos obedecer ao nosso capitão e jamais revelar a quem quer que seja o nosso segredo. Quem trair a algum membro da quadrilha deverá ser morto e ter a família exterminada pelo que for para isso sorteado. E esse sorteado não descansará, nem dormirá, nem comerá, enquanto não cravar o punhal no coração dos sentenciados, marcando-lhe o peito com uma cruz de sangue, signo da quadrilha. Ninguém possui o direito de usar esse signo, fora os membros da quadrilha. Quem o fizer será perseguido, e se reincindir será morto.
O crime dos crimes é revelar o segredo do bando. O traidor será degolado, o seu corpo queimado e as cinzas espalhadas pelos campos. Terá ainda o nome borrado com tinta negra e carregará a maldição eterna. Ninguém lhe mencionará nunca o nome, para que caia em completo esquecimento a sua horrenda ignomínia. Todos aplaudiram, achando que o juramento estava muito bem pensado. É invenção sua, Tom? Perguntei-lhe. Tom declarou que em partes apenas, pois o resto tirara de livros sobre piratas e ladrões, os quais, sem dúvida, tinham muito mais experiência do que ele, um simples amador principiante. Um dos meninos propôs o extermínio da família dos traidores. Tom gostou da ideia e fez um aditamento no papel. E os que não possuírem família, como aqui o nosso Huck Finn, sugeriu Ben Rogers. Huck tem pai sim, volveu Tom. Mas como encontrá-lo? Antigamente, quando se embebedava, dormia com os porcos no chiqueirão. Há 1 ano, porém, que ninguém mais o vê. É invenção sua, Tom? Perguntei-lhe. E lembraram a minha eliminação da quadrilha com base no fato de que levava vantagem sobre os outros, não possuindo família que pudesse ser exterminada. Isso quase me fez chorar. Súbito, tive uma ideia. Lembrei-me de apresentar Miss Watson para substituta de meu pai. Podiam matá-la em lugar dele quando bem entendessem. Está aceita a proposta. Pode ficar na quadrilha, foi a decisão. Depois de acertado esse ponto, cada qual espetou o dedo com um alfinete para assinar a sangue o juramento. Muito bem. Precisamos agora decidir sobre a atuação da nossa quadrilha, lembrou Ben Rogers. Começará com roubos e assassínios, declarou Tom. Roubos de quê? Iremos roubar casas, gado ou... Bobo! Isso não é roubar. Isso é cometer simples furtos, coisa de reles gatunos. Não somos larápios, está ouvindo? Somos salteadores de estrada. Assaltaremos carruagens e diligências. Liquidaremos com os viajantes e nos apoderaremos do dinheiro e dos relógios que trouxerem. E teremos sempre de matá-los a todos? Naturalmente, é muito melhor. Algumas autoridades opinam de modo diverso, mas a maioria pende para o trucidamento geral e imediato. Só serão poupados quando nos convier trazê-los para aqui a fim de serem resgatados. Resgatados? Que é isso? Não sei bem, mas é assim que as boas quadrilhas fazem. Li nos livros, e o melhor é seguirmos o que dizem os experientes. Mas de que modo poderemos pôr em prática uma coisa que não sabemos o que é? Não importa. Já disse que está nos livros e basta. Se não fizermos como os livros dizem, sai tudo errado. Muito fácil resolver a questão assim, Tom, mas não posso compreender como iremos pôr em prática uma coisa que ignoramos completamente. Que imagina você que seja resgate? Imagino que é conservar uma pessoa encarcerada até que morra. Bom, isso já é outra coisa, já é uma resposta. Conservaremos os prisioneiros nesta caverna até que sejam resgatados pela morte. E bom trabalho vão dar-nos. Terão fome a toda hora e estarão constantemente tentando escapar. E aguarda então, Sr. Ben Rogers. A menor tentativa de fuga, bum! Boa ideia, mas estou vendo as noites que teremos de passar em claro a vigiá-los. Parece-me grande asneira isso. Muito melhor resgatá-los a pau, logo que cheguem cá. Os livros não ensinam assim, contraveio Tom. Temos que fazer as coisas às direitas, Sr. Ben Rogers. Quem escreve um livro conhece o assunto e sabe o que diz. Julga-se você em condições de ensinar aos escrevedores de livros? Não vou nessa. Temos de andar direitinhos e resgatá-los como devem ser resgatados. Está muito bem, disse Rogers, mas fique sabendo que continuo a achar tudo isso uma grande asneira. Passemos agora a outro ponto. As mulheres têm que ser mortas também? Que tolo você é, Ben Rogers, replicou Tom.
Matar mulheres? Em que livro leu semelhante coisa? As mulheres serão trazidas para a caverna, onde as trataremos com toda a consideração. Aos poucos, hão de nos ficar querendo bem e, por fim, nem mais pensarão em voltar para suas casas. Desse modo, em pouco tempo, estaremos com a gruta entupida de mulheres e homens à espera de serem resgatados. E nós? Onde nos alojaremos nós? Mas continue. Enquanto Tom Sawyer e Ben Rogers acertavam esses pontos, o pequeno Tommy Barnes ferrou no sono. Quando despertaram, prorrompeu em choro, amedrontado, e a chamar pela mamãe. Não quero mais ser bandido, gritava ele. Como os outros o troçassem, chamando-lhe manteiga derretida, Tommy, furioso, ameaçou-os de revelar o segredo da quadrilha. Tom Sawyer o acalmou com um níquel de 5 centavos e deu por fim da reunião. A próxima ficaria marcada para a semana seguinte. Logo a seguir, dariam começo aos assaltos de carruagens e diligências. Ben Rogers propôs ainda que se começasse a operar num domingo, pois só nos domingos tinha folga. Houve oposição. Todos opinaram não ser direito roubar e matar num dia consagrado ao Senhor, mas, como Ben insistisse, ficou o caso para ser resolvido no segundo encontro. Para finalizar, Tom foi eleito chefe da quadrilha e Joe Harper vice-chefe. Em seguida, corremos todos para as nossas respectivas casas. Entrei no meu quarto pela janela, quando a manhã já vinha raiando, todo sujo de lama e morto de cansaço. Ui! Vida apertada dos bandidos. Capítulo 3. Na manhã seguinte, aconteceu o inevitável. Tive que ouvir pacientemente um longo sermão da velha Miss Watson, que não pôde deixar de espantar-se do estado das minhas vestes. A viúva, entretanto, não me repreendeu. Limitou-se a limpar o meu terno novo com um ar tão contristado que me envergonhei do que fizera e prometi a mim mesmo corrigir-me, se possível fosse. Em seguida, Miss Watson levou-me para o quarto e rezou, continuando tudo na mesma. Aconselhou-me que rezasse todas as noites, pois poderia obter tudo quanto quisesse. Resolvi pôr à prova a eficácia das rezas e um belo dia, depois de muito rezar, desejei um apetrecho de pesca. Só consegui linha e vara, nada de anzol. Repeti as rezas, mas não houve meio de me vir em anzóis. Afinal, já desesperançado, pedi a Miss Watson que o tentasse por mim. O resultado foi chamar-me idiota. Não me disse, porém, nem nunca eu consegui atinar com o que poderia haver de idiotice em meu pedido. Um dia, estando sentado no bosque, pus-me a refletir. Precisava aclarar o mistério da eficácia das orações. Se uma pessoa pode obter com preces tudo quanto deseja, por que então o pobre Deacon Wynne não conseguia reaver o dinheiro perdido com o negócio dos porcos? E por que a viúva não recuperava a primorosa caixa de rapé que lhe fora furtada? E Miss Watson, por que não engordava? Voltei para casa e confessei minhas dúvidas à viúva. Meu filho, volveu ela docemente, Deus só nos galardoa com dádivas espirituais. E como eu fizesse cara de quem continuava na mesma, ela explicou melhor. Eu devia ser caridoso, pensar no próximo e nunca em mim mesmo. Segundo depreendi, Miss Watson também estava incluída no próximo. Voltei ao bosque e pus-me de novo a meditar. Não vi absolutamente vantagem alguma em pensar só nos outros e não em mim. Decidi, pois, deixar de lado o conselho. A viúva, de quando em vez, fazia-me sentar a seu lado e falava sobre a divina providência, mas de um modo tão bonito que me vinha água à boca. Isso não impedia que Miss Watson entrasse em cena no dia seguinte e estragasse tudo. Acabei por inferir que havia 2 providências, a da viúva Douglas e a de Miss Watson. Um pobre rapaz seria muito bem recebido pela providência da viúva, mas irremediavelmente barrado pela de Miss Watson. Depois de muito pensar, achei melhor pertencer à primeira, se ela me quisesse, embora temesse não ser lá muito apreciado, em vista de ser um menino ignorante e peralta. Como já sabem, havia mais de 1 ano que não via meu pai, o que era para mim motivo de satisfação, pois quando não se achava bêbado, divertia-se em surrar-me, sempre que me apanhava a jeito. É verdade que me escondia muito bem no bosque,
Mas é sempre preferível vivermos despreocupados de constantes ameaças. Diziam que o seu cadáver fora visto boiando no rio a 12 milhas da cidade. Identificaram-no como meu pai por ser de baixa estatura, trajar pobremente e possuir basta cabeleira. O rosto estava completamente desfigurado devido à longa permanência na água. Apareceu boiando de costas e, após ser retirado da água, foi enterrado à margem do rio. Eu, porém, continuava a nutrir certas dúvidas que muito me preocupavam. Um afogado não boia de costas, mas sim de bruços. O cadáver encontrado não seria de meu pai, e sim de uma mulher trajando roupas masculinas. E a lembrança de que ele pudesse reaparecer de um momento para outro era-me um constante pesadelo. Durante um mês, brincamos de bandido. Ao cabo, enviei ao capitão da quadrilha a minha renúncia de membro efetivo. Os demais companheiros fizeram o mesmo. Não havíamos roubado a ninguém, nem assassinado pessoa alguma. Apenas fingíramos tais coisas. Costumávamos deixar o bosque de surpresa e assustar os meninos que conduziam porcos aos mercados ou as mulheres que carregavam cestas de verdura. Mas tudo ficava no susto. Para Tom, os porcos eram barras de ouro e os legumes, pedras preciosas. Voltávamos à caverna e lá comentávamos as nossas façanhas, pormenorizando sobre os que haviam sido apunhalados e os que haviam sido marcados com a cruz de sangue. Devo advertir, porém, que todos os tesouros sempre continuaram em poder dos seus donos. Certa vez, Tom nos informou que o serviço de espionagem da quadrilha averiguara estar a caminho de Cave Hollow uma caravana de ricos mercadores árabes e espanhóis, composta de 200 elefantes e 600 camelos e mais de 1000 mulas carregadas de preciosas gemas. Segundo os informes de Joe, a escolta era apenas de 400 homens. O nosso plano foi cair depressa sobre a caravana, dispersar a escolta e transportar o que pudéssemos para a gruta. Tom nos exortava a conservarmos bem cuidadas as armas de fogo e as espadas, apesar daquelas não passarem de cabos de vassoura e estas de lâminas de lata. Por mais que as limpássemos, nada valiam. Na minha opinião, era muito improvável que conseguíssemos fazer debandar um tão grande número de árabes e espanhóis, mas eu desejava ver os elefantes e os camelos. No dia seguinte, um sábado, lá estava eu, juntamente com os demais, oculto no bosque, à espera do sinal convencionado. A uma ordem do capitão, precipitamo-nos qual avalancha, colina abaixo. Mas não vimos nem árabes, nem espanhóis, nem camelos, nem elefantes. Apenas um grupo de crianças de escola reunidas em Cave Hollow em piquenique. Ao ver-nos, a meninada assustou-se e foi um corre-corre dos diabos. O produto do assalto constou de algumas latas de marmelada, uma boneca de pano e um livro de hinos. Mas nem isso pudemos levar, pois com o aparecimento de uma professora, abandonamos tudo e... pernas para que te quero. Na gruta, eu disse a Tom que não havia visto um só diamante. Pois havia-os em quantidade, e também árabes e elefantes. Então por que não os vimos? Se você não fosse tão ignorante e tivesse lido as aventuras de Dom Quixote, saberia por quê. Tudo surge por encanto. Havia lá centenas de soldados e de mulas carregadas de pedras preciosas, mas os nossos inimigos, os mágicos, só de inveja transformaram a caravana num grupo de colegiais. Devíamos ter atacado os mágicos. Não! Você não compreende. Se fizéssemos isso, eles chamariam os gênios em seu auxílio e seríamos liquidados num abrir e fechar de olhos. Esses gênios têm a altura de uma árvore e a corpulência de uma igreja. E se chamássemos também gênios em nossa ajuda? Objetei. Mas como chamá-los? Do mesmo modo que os mágicos. Como fazem os mágicos? Segundo me contaram, basta esfregar uma velha lanterna de estanho em um anel de ferro para que os gênios surjam imediatamente. Chegam envoltos em nuvens de fumaça, fazendo barulho de trovão, e põem-se às ordens de quem os invocou. Com maior facilidade, arrancam uma torre e com ela amassam a cabeça de uma professora ou de qualquer outra pessoa. Fazem o que a gente quiser. Se desejarmos um palácio de 40 milhas de comprimento, todo feito de diamantes e cheio de chicletes, e mais a filha do imperador da China, é só pedir.
E são obrigados a fazer tudo à noite, antes que amanheça. É só querer, que os gênios logo transportam esse palácio para qualquer parte do mundo. Pois, na minha opinião, esses gênios são uns idiotas. Por que não ficam com os palácios de uma vez? Fosse eu um deles, e não largaria do meu serviço para pôr-me à disposição da primeira pessoa que esfregasse uma lanterna de estanho. Teria que ir, quisesse ou não. Bem, iria, mas garanto que o esfregador de lâmpada tinha de ver-se tonto comigo. É inútil discutir com você, Hook. Além de ignorante, é cabeçudo, concluiu Tom. Durante 2 ou 3 dias, pensei muito no que Tom me narrara e resolvi pôr à prova as suas afirmações. Arranjei uma lâmpada de estanho, um anel de ferro e friccionei um de encontro ao outro até suar. Mas foi tudo inútil. Nenhum só gênio apareceu. Vi logo que tudo não passava de mais uma peta de Tom Sawyer. Essa história de caravana de árabes e elefantes era pura invenção. Personagens maravilhosos. Nada. Meninos de escola em piquenique. Isso sim. Bolas. Capítulo 4. 3 ou 4 meses haviam decorrido e já estávamos em pleno inverno. Durante todo esse tempo, frequentei a escola e fiquei sabendo ler, escrever, mal e mal, e recitar a tabuada de multiplicar até a casa dos 6. Sabia, sem titubear, que 6 vezes 6 são 35. Daí não passei, nem creio que o fizesse, ainda que levasse toda a vida a estudar matemática. Para falar a verdade, não gosto dessa ciência. A princípio, detestava a escola, mas aos poucos fui aprendendo a suportá-la. A monotonia da vida escolar era interrompida por repreensões e algumas palmatoadas que, de novo, me punham lépido. Assim, à medida que me acostumava com as aulas, mais fácil me ficava aturá-las. Também ia me acomodando aos costumes da viúva. Viver em casa e dormir em uma cama era-me grande sacrifício, apenas suavizado pelas noites passadas no bosque durante o verão. Aos poucos, porém, fui me afeiçoando aos novos hábitos. A viúva dizia que já não se envergonhava de mim, pois que eu estava a civilizar-me, lenta, mas progressivamente. Certa manhã, tive o desazo de virar o saleiro sobre a toalha, durante a refeição da manhã. Imediatamente, espichei a mão para tomar uma pitada de sal e jogá-la por sobre o ombro esquerdo, a fim de evitar a má sorte, quando Miss Watson me deteve. "Tire essa mão daí, seu estouvado!" disse ela, cravando-me um olhar duro. A viúva dirigiu-me uma frase carinhosa, o que não impediu que me levantasse da mesa com ar tristonho, antevendo alguma coisa má que me estava para acontecer. Há muitos meios de evitar um azar, mas para o caso do sal eu não conhecia nenhum. E assim continuei na expectativa de sobreaviso, temendo que tudo quanto fizesse me saísse errado. Dirigi-me ao jardim e pulei a pequena cancela. Havia nevado e pude distinguir pegadas que volteavam a cerca do jardim. Pegadas de quem estivera parado em frente à cancela. Por que não entrou? Pus-me a examinar essas marcas e, após algum tempo, notei, fielmente reproduzida na neve, uma cruz impressa pelo salto esquerdo. Essa cruz era para espantar o demônio, e eu sabia perfeitamente quem as usava. Ergui-me e saí correndo pela colina abaixo, voltando a cabeça de vez em quando para ver se alguém me seguia. Em pouco tempo, cheguei à casa do juiz Thatcher. "Como está cansado, Hook?" disse ele ao ver-me. "Veio buscar os juros do dinheiro?" "Juros?" "Sim. Ontem recebi o primeiro semestre. São mais de $150. Uma verdadeira fortuna para você. Acho melhor reunir esse dinheiro ao capital. Do contrário, você gastará tudo." "Não vou gastá-lo. Não quero 150 nem os $6.000. Pode ficar com tudo. Eu dou de presente ao senhor os 6.000 e o resto." O juiz Thatcher olhou-me surpreso. Parecia não haver compreendido minhas palavras. "Explique-se melhor, meu filho", tornou ele. "Rogo que não me peça explicação, senhor juiz. Quer ficar com o dinheiro? Desembuche logo esse mistério. Vamos, que tem a revelar." "Peço-lhe que fique com o dinheiro", repeti, "e que não me faça perguntas. Assim, não serei forçado a mentir."
O juiz estudou-me por alguns instantes e finalmente disse: "Ah, compreendo agora. O que você deseja é transferir para mim esse dinheiro e não dar-mo. É essa a sua intenção, já percebi." Tomou de uma folha de papel, rabiscou algumas palavras que leu em voz alta e disse: "Aqui está escrito que o negócio foi feito legalmente, que comprei e paguei. Tome $1. Agora assine." Logo que pus minha assinatura no papel, despedi-me e saí. O negro de Miss Watson possuía uma bola de cabelo do tamanho de um punho, tirada do quarto estômago de um boi e empregada em artes mágicas. Costumava dizer que dentro dela habitava um espírito que sabia todas as coisas. Dirigi-me ao preto e disse-lhe que, estando meu pai de volta, pois lhe havia visto as pegadas sobre a neve, eu desejava saber quais as suas intenções e, principalmente, se iria permanecer na cidade. Jim tomou nas mãos a bola de cabelo, murmurou algumas palavras que não pude entender e deixou-a cair. A bola tombou pesadamente, rolando apenas 1 polegada. Jim repetiu a operação por mais 2 vezes e os resultados foram idênticos. Ajoelhando-se, colocou o ouvido sobre a bola e pôs-se a escutar. Mas foi tudo inútil. O espírito não queria falar. Segundo me disse Jim, algumas vezes os espíritos negavam-se a falar a menos que recebessem dinheiro. Contei-lhe então que tinha uma moeda falsa de 25 centavos que deixava entrever uma pequena porção de cobre sob a camada de prata que a recobria. E mesmo que isso não se desse, a tal moeda estava suja a ponto de ser impossível passá-la adiante. Ocultando o dólar que o juiz Thatcher me havia dado, minha intenção era empurrar a moeda falsa ao espírito, o qual, sem dúvida, não devia ser lá muito entendido em matéria de dinheiro. Jim tomou a moeda, cheirou-a, mordeu-a e acabou dizendo que ia ver se o espírito a aceitava. Abriria uma batata e ali deixaria a moeda por uma noite inteira. Na manhã seguinte, desapareceriam os sinais de cobre e toda a sujidade, ficando em estado de ser aceita por qualquer pessoa. Eu já sabia o segredo da batata, mas havia me esquecido. Jim depôs a moeda debaixo da bola e curvou-se para escutar. Dessa vez, o espírito falou e disse estar disposto a ler a minha sorte caso eu quisesse. Consenti e Jim foi me transmitindo as revelações. "Seu velho pai ainda não sabe o que fazer. Às vezes quer ir-se embora, outras quer ficar. O melhor é não afligir-se e deixar o velho fazer como queira. Há 2 anjos que o acompanham. Um é alto e brilhante, o outro é preto como carvão. O primeiro o conduz ao bom caminho, o segundo arrasta-o à senda do mal. Ainda não se sabe qual dos 2 vencerá. Quanto ao senhorzinho, vai ter muitos aborrecimentos e muitas alegrias na vida. Vai ser ferido, vai ficar doente, mas recuperará a saúde. 2 moças vão intrometer-se na sua vida, uma loira e outra morena, uma pobre e outra rica. Irá casar-se primeiro com a pobre e mais tarde com a rica. De nada adianta evitar a água e os seus perigos, porque está escrito que tem de morrer na forca." Voltei para casa. Quando acendi a vela e penetrei no meu quarto, sabem quem lá encontrei? Meu pai em carne e osso. Capítulo 5. Eu já havia fechado a porta quando dei com ele. Meu susto foi grande, pois temia que me batesse, como era seu costume, mas vi logo que não havia perigo. Mas como viera parar ali àquela hora? Meu pai tinha uns 50 anos e estava bastante acabado. Cabelos compridos, desgrenhados e gordurosos, os olhos negros brilhavam de modo singular no rosto quase encoberto pela hirsuta barba preta. Sua tez era branca, mas de uma brancura lívida, doentia, que arrepiava. Brancura de barriga de peixe. Trajava andrajosamente. Encontrei-o com as pernas cruzadas. Um dos sapatos rotos deixava ver 2 dedos a mexerem-se de vez em quando. O chapéu de feltro, já sem metade da copa, jazia atirado a um canto. Ali nos quedamos, um a olhar para o outro. Eu de pé, ele com a cadeira ligeiramente inclinada para trás. Coloquei o castiçal sobre a mesa e notei que a janela estava aberta. Sem dúvida, meu pai havia entrado por ali. Continuou examinando-me atentamente e, por fim,
falou. Roupa nova e elegante, hein? Disse. Com certeza está pensando que já é gente. Talvez sim, talvez não, respondi. Menos arrogância quando falar, hein? Vejo que progrediu muito desde que me fui, mas abaixarei o seu topete em 3 tempos. Dizem também que se instruiu bastante, que já sabe ler e escrever. Naturalmente julga-se superior ao pai, que é analfabeto. Quem lhe deu licença para meter-se em altas cavalarias? Responda! A viúva. A viúva. E quem autorizou essa viúva a intrometer-se na vida alheia? Hei de entender-me com ela. E olhe cá, não me ponha mais o pé na escola, ouviu? Que moda é essa de educar um filho de jeito a envergonhar o pai? Não me faça pegá-lo indo à escola, entendeu? Sua mãe não sabia ler, muito menos escrever. O mesmo se dava com toda a família, o mesmo se dá comigo. E agora você a querer bancar o importante? Não sou homem que ature tais coisas, mas vamos, leia lá um pouco para eu ouvir. Tomei de um livro e li um trecho sobre Washington e suas guerras. Tanto bastou para que meu pai me arrancasse o livro das mãos e o atirasse violentamente a um canto. Vejo que a vergonha está feita, disse ele. Já não me resta dúvida que você sabe ler. Agora ouça, vou ficar de atalaia, e se pegá-lo indo à escola, moo-o a pau, está entendendo? Depois, tomando um quadrinho azul e amarelo representando um menino a pastorear vacas, indagou. Que é isto? Prêmio que recebi por ter boas notas na escola. O que você precisa é de um bom chicote, rosnou ele, rasgando a estampa. E depois de resmungar por alguns minutos. Pelo que vejo, está ficando todo, não me toques, não me deixes. Uma boa cama, cobertas asseadas, espelho, tapete e seu pai a dormir com os porcos na casa abandonada. Ainda não vi um filho dessa laia. Não sei onde estou que não o deslombo já e já. Onde irá parar com tanta importância? Dizem também que está rico. Como arranjou dinheiro? Tudo não passa de invencionices. Veja lá como responde, hein? Já aturei muito. Não me faça perder a paciência. Há 2 dias que aqui estou e só ouço falar sobre sua riqueza. Soube da história longe daqui e foi por isso que vim. Quero amanhã ver esse dinheiro, por isso trate de arranjá-lo de qualquer modo. Não tenho dinheiro algum. Mentira! O juiz Thatcher está com os cobres. Vá buscá-los e entregue-me tudo. Não possuo nada. O juiz Thatcher lhe dirá a verdade. Está bem. Vou falar com ele e ver o que há sobre isso. Passe para cá o que tiver no bolso. Só tenho $1 que preciso para... Não quero saber de nada. Dê-me cá o dinheiro. Tomando-me o $1, ele mordeu, para certificar-se de que não era falso, e levantou-se, dizendo que ia beber um trago de uísque, pois passara com a garganta seca o dia todo. Depois de pular a janela e já sobre o telhado da varanda, pôs a cabeça para dentro e ameaçou-me de novo. Quando julguei que já tivesse ido, novamente ressurgiu à janela e advertiu-me que tomasse cuidado, porque se me apanhasse na escola, haveria de justar contas comigo. No dia seguinte, completamente bêbado, foi à casa do juiz Thatcher e a todo custo quis receber o dinheiro. Como recebesse resposta negativa, chamou-o de ladrão e ameaçou-o de apelar para a justiça. O juiz Thatcher e a viúva dirigiram-se ao juiz de órfãos para pedir que me entregassem a tutela de um dos dois. Mas sendo esse magistrado novo na cidade e desconhecendo meu pai, não achou conveniente dar esse passo. Disse ser uma grave responsabilidade privar um pai de seu filho, e o juiz Thatcher e a viúva viram-se forçados a desistir daquela pretensão. Meu pai encheu-se de alegria ao saber do caso e tornou-se ainda mais furioso contra mim. Disse que me cortaria a chicote caso não lhe entregasse o dinheiro. Pedi $3 de empréstimo ao juiz Thatcher e lhes dei. Escapei assim da sova, mas não ele do castigo, pois tantas e tamanhas foram as suas desordens durante a noite que acabou indo parar no xadrez, condenado a 1 semana de cadeia. Quando saiu da prisão, o novo juiz resolveu torná-lo um homem de bem. Levou-o para sua casa,
deu-lhe roupas novas e fê-lo comer na sua mesa, ao lado de toda a família. À noite, deu-lhe inúmeros conselhos, de tal modo falando que meu pai se pôs a chorar, confessando suas faltas e prometendo emendar-se, levar vida nova, tornar-se enfim um homem digno, sob todos os respeitos, contanto que o juiz o auxiliasse nessa empresa. Vendo que o juiz e sua mulher também choravam, meu pai tomou alento. Era um incompreendido. Como pode um homem ser virtuoso quando lhe faltam simpatia e estímulo? O juiz concordava e enxugava as lágrimas que lhe desciam pelas faces. Que nobre arrependimento! À hora de dormir, meu pai pôs-se de pé. Minhas senhoras e meus senhores, quero que todos os presentes apertem esta mão, disse ele. Já foi suja, já foi mão de porco, mas hoje é limpa. É mão de um homem que se converteu e prefere morrer a voltar atrás. Apertem sem medo. Todos lhe apertaram a mão e choraram. A esposa do juiz chegou a beijá-la. Em seguida, meu pai pôs um sinal, que era sua firma, num compromisso redigido pelo juiz. Era o ato mais comovente a que já assistira em toda a sua vida, confessou ele. Meu pai foi então conduzido a um belo quarto destinado a hóspedes. Altas horas da noite, como não pudesse suportar a sede, saiu pela janela e no primeiro bar deu o paletó novo em troca de meia garrafa de rum. Tornando a casa, afogou as mágoas no álcool. Ao clarear do dia, quis sair novamente, mas embriagado como se achava, caiu ao pular a janela e quebrou o braço esquerdo em 2 pontos, estando já quase enregelado quando o descobriram no jardim. O lindo quarto de hóspedes ficou num estado que só vendo. O bom juiz foi obrigado a confessar que somente uma boa carga de chumbo poderia corrigir meu pai. Outro meio não existia. Capítulo 6. Logo que sarou, meu pai entrou em demanda com o juiz Thatcher para obter a entrega dos $6.000. Também eu me vi perseguido por não querer abandonar a escola. Por 2 vezes recebi uma roda de tapas, mas mesmo assim continuei frequentando as aulas, arranjando sempre algum meio de entrar na escola sem ser visto. Eu não era lá grande amigo das lições, mas acabei bom aluno, só por espírito de contradição, para contrariar meu pai. A demanda começou a arrastar-se lentamente e eu, volta e meia, me vi obrigado a pedir alguns dólares ao juiz Thatcher para contentar meu pai. Mas sempre que ele se pilhava com o dinheiro, ia beber, e todas as vezes que bebia, pintava o 7 pela cidade, e todas as vezes que pintava o 7, ia acabar na cadeia. Como vivesse rondando a casa da viúva, esta avisou-o de que, se continuasse a aparecer por ali, ela tomaria enérgicas providências. Furioso da vida, meu pai retrucou que havia de mostrar quem mandava em mim, se ela ou ele. Certo dia, estando de espreita no bosque, conseguiu apanhar-me de surpresa e carregar-me para um barco, no qual me levou para o estado de Illinois. Lá ficamos em um mato cerrado, onde só havia uma cabana feita de paus roliços. Ninguém poderia suspeitar da existência dessa habitação dentro de selva tão densa. Exercendo sobre mim severa vigilância, nunca me permitiu uma oportunidade boa para fugir. Durante a noite, trancava a porta e colocava a chave debaixo do travesseiro. Possuía ele uma espingarda que havia furtado, com certeza, e vivíamos da caça e da pesca. De vez em quando, encerrava-me em casa enquanto ia à venda mais próxima, situada num pequeno porto fluvial, distante 3 milhas, e lá dava a caça e o pescado em troca de uísque. Mal regressava, punha-se a beber, e quem sofria as consequências era eu. As surras que apanhei! Depois de muito pesquisar, a viúva veio a saber do meu paradeiro e enviou um homem a buscar-me. Mas foi inútil, pois meu pai o espaventou a tiros. Pouco a pouco, porém, acabei acostumando-me e gostando daquele sítio. Apesar das surras que de vez em vez levava, passava o dia todo fumando, pescando, deitado de barriga para o ar, sem preocupar-me com livros ou lições. 2 meses ou mais escoaram-se e já minhas vestes não eram mais que imundos farrapos. Custava-me a compreender como eu havia gostado da casa da viúva, onde era preciso tomar banho, comer na mesa, andar penteado, ir para a cama e levantar à hora certa, viver atrapalhado com as lições e, principalmente, aturar as reprimendas de Miss Watson.
Positivamente, eu não desejava voltar. Na casa dela, eu havia perdido o hábito de praguejar porque a viúva não admitia isso. Mas agora, em companhia de um pai que não fazia outra coisa, de novo adquiri o velho hábito. Para dizer a verdade, a vida me era bem agradável lá no mato. As saídas do velho foram se tornando cada vez mais frequentes e prolongadas. Ia-se e deixava-me trancado em casa, sendo que de uma feita ausentou-se por quase uma semana. Comecei a sentir medo. Que seria de mim se não pudesse safar-me dali? Pus-me a pensar num meio de fugir. Experimentei vários, sem êxito algum. As janelas mal davam passagem a um gato e a chaminé era muito estreita. A porta de grossas tábuas de carvalho zombava dos meus esforços. Ademais, o velho tomava sempre o cuidado de não deixar dentro de casa faca ou qualquer outro instrumento cortante. Creio que revistei a cabana mais de 100 vezes e não me desanimava, porque, afinal de contas, era um meio de matar o tempo. Certo dia, porém, encontrei uma lâmina de serra toda enferrujada, escondida num desvão. Lixei-a, engraxei-a bem e pus-me à obra. Atrás da mesa, pregado à parede, havia um velho cobertor, ali colocado para impedir que o vento, penetrando pelos interstícios da madeira, apagasse a vela. Sentei-me debaixo da mesa, levantei o cobertor e comecei a serrar uma das tábuas da parede. Já havia trabalhado bastante com a ferro quando ouço tiros no mato. Dissimulei os indícios da serradura, baixei o cobertor e mal acabava de esconder a serra, vi meu pai entrar. Como de costume, vinha de mau humor. Na cidade, o seu advogado lhe garantira vencer a questão e obter o dinheiro. Mas para tanto, era preciso tocar a demanda de Rijo, pois o juiz Thatcher era mestre em chicanas. Diziam também por lá que a viúva ia tentar outra ação para fazer-se minha tutora, e que dessa vez venceria. Isso aborreceu-me, pois, afeito como já estava a vida agreste, não desejava mais civilizar-me, como diziam em casa dela. Meu pai, esse praguejava a mais não poder, descompondo Deus e todo mundo. Não havia pessoa conhecida ou desconhecida que não fosse brindada com um palavrão. Preveniu-me de que ia ficar de olho aberto e que a primeira tentativa para raptarem-me levar-me-ia para outro ponto, distante 6 ou 7 léguas, onde nem o demo me encontraria. Isto inquietou-me deveras e tratei de apressar a fuga. A boa ocasião não se fez esperar. Ele mesmo me forneceu a oportunidade, mandando-me buscar as coisas que trouxera na canoa. Nela, encontrei um saco de farinha, uma perna de porco, munição, 16 litros de uísque, um livro velho e 2 jornais para bucha de espingarda. Transportei o saco para a cabana e, ao voltar, sentei-me na proa da embarcação para descansar um pouco. Enquanto isso, planejei a fuga. Sairia com a espingarda e alguns anzóis e me embrearia pelo mato em busca de um sítio onde nem a viúva nem meu pai pudessem encontrar-me. Fugiria pela abertura feita na parede naquela noite mesma, caso o velho ficasse bêbado, como era quase certo. Tão absorto fiquei que ele veio indagar-me se eu pegara no sono ou morrera afogado. Quando terminei o serviço, já caía a noite. Durante o preparo do jantar, meu pai sorveu várias doses de uísque que o deixaram paurador. Já se havia embriagado na cidade e dormira na sarjeta, estando todo sujo de lama. Sempre que bebia, entrava a atacar violentamente o governo. Chamar a isso governo? Que ironia! Querem tirar a um pai o seu único filho, o filho único pelo qual tanto sofreu e para o qual o filho não poupou despesas de educação. Agora, quando esse filho está em ponto de trabalhar, de fazer qualquer coisa pelo velho pai e proporcionar-lhe descanso, a lei quer tomá-lo, e chamam a isso governo. Isso nunca foi governo, nem aqui, nem no inferno. Onde já se viu a lei permitir que um juiz se aposse do que de direito me pertence? É para que prestam as tais leis infames. Roubam-me $6.000 e largam-me numa casa destas com uns trapos no corpo. De nada vale o direito com um governo destes. Às vezes penso em deixar este país para sempre. Foi o que disse lá na cidade, na frente de todos. Por 2 centavos, eu abandonaria esta terra infame. Também falei do meu chapéu. Vejam em que estado se acha, disse eu. Se o enterro na cabeça, chega até o pescoço. Vejam só se isto é um chapéu que eu deva usar. Eu, um dos homens mais ricos da cidade. Se houvesse neste país... Este governo maravilhoso, continuou meu pai,
Acabo de ver um negro livre do Ohio. Era um mulato, quase tão branco como qualquer homem. Usava camisa limpa e chapéu escovado. Não há na cidade quem se vista melhor. Traz relógio de ouro e bengala de castão de prata. A importância personificada. E mais, dizem que é professor, que sabe o diabo a quatro e fala várias línguas. E isto não é nada. Dizem ainda que pode votar lá no seu estado. Parece incrível, mas é a pura verdade. Onde irá parar este país? Era dia de eleições e eu teria votado se não estivesse tão bêbado. Mas quando soube que havia um estado onde os negros podem votar, gritei bem alto que nunca mais exerceria o meu direito de voto. E todos me ouviram perfeitamente. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.